나보다 작지만 더 크게 날까가 남길 거이나 어쩌면 이건 다 정해져 있었던 것 같아서 무시했었던 운명이란 거 이젠 난 믿을 수밖에 없이 날 만들어 피할 수 없게 또 휘몰아쳐서 이 태평 속을 뛰어다니며 놀고 싶었던 세상의 불빛 밝게 비추지 even 넌 나의 cause I'm not afraid 따뜻한 색을 내게 칠해줘 주변마저 물들게 하네 조금씩 일단 손부터 잡자 그 다음에 밀린 얘기 천천히 해도 Vamos chamar o pessoal. 그 다음에 계속 같이 있을래 all night 잘해보던 영화 잡아도 떨어질 생각 없던 Yeah. 나의 술도 쉬지 않고 It's moving slow and fast now 무시했었던 운명이란 걸 이젠 난 믿을 수밖에 없이 날 만들어 피할 수 없게 또 휘몰아쳐서 이 태풍 속을 뛰어다니며 놀고 싶었던 세상의 불빛 밝게 비추지 even 넌 나의 감싼 날 앞에 Olha, Dona Maravimusa aí. 칠해줘 주변마저 물들게 하네 yeah, yeah, yeah. Maria Silvia, você tem que aceitar, poxa. Oi, sim. Aceita aí, mulher. Oi, Ana. Oiê. Estou esperando a Dona Maria Silvia aceitar o convite. Olha o muso! Ô, muso, tá difícil da musa entrar, hein? Aí! Agora vai, agora vai! Oi, eu tô rindo do muso. Não tem como, não tem como. Agora o muso tá Não, fado. ele outro dia tava no consultório, aí o paciente deu oi, né? Ele tava lá me ajudando na abordagem, recepção dos pacientes, e aí o paciente disse, ah, oi, você que é o muso, né? Já era. Coitado, ele tem mais um minuto de paz. Ele não pode sair, mas aqui em Araraquara nem foi na padaria que ele é o muso, então... Olha o que você fez com a vida da pessoa. Olha o que você fez. Não, só Isso é bom. melhoria, só. Mas ele pode falar sobre isso, né? Ele pode dar o relato dele. Emoção, confusão e melhoria. O rolê todo de uma vez só. Não, é completo, né? Paz, não, sossego não temos, monotonia menos ainda. Jamais. Pra quê? Nunca nem vi.
Tô aqui, vamos esperar uns minutinhos, o povo tá chegando. Ai, Tô obrigada. acenando pra Várias todo mundo. pessoas, musas e musos Gold. Sim, ó. Kênia, Luísa. Vi que a Sabrina entrou, a Gisele, minha amiga também. Tô sabendo, ó. Bianca. Dá uns minutinhos. Nossa, Estamos fazia aqui tanto tempo que eu não iniciando. fazia live que eu fiquei ansiosa agora. Fiquei- Nossa, gente, nem me fale. Eu tô fazendo todo dia, tô ansiosa ainda. Uma emoção. Não tem como não ficar, gente. É legal. Sim, é Mas horrível. é aquela ansiedade gostosa. Mas imagina assim, ó. É uma videochamada? Mas eu sempre fico ansiosa. Assim, eu gosto, né? Me sinto confortável na exposição, mesmo nas redes, né? Mas quando eu vou dar aula, por exemplo, também, né? Quando eu não conheço a primeira aula, por exemplo, para uma turma ou uma palestra, né? Eu sempre fico muito ansiosa, assim, né? Para saber o que vai acontecer, porque eu sou muito perfeccionista, então eu fico nessa empolgação e ansiedade, né? E sou pouco ansiosa. Olha que tá aqui comigo, meu micropor, entendedores entenderão. Você tá aqui, ó, já dois coladinhos, já começa. Vocês ouviram um barulho, gente? Se eu abrir o micropor, tá? Ele é o salvador da pátria. A gente vai falar Olha, sobre ele. vamos falar sobre ele. Vamos Ele é falar sobre importante. ele porque realmente tem coisas assim que quem vê o corre, né? Quem vê a luz toda não vê os corres, né? Não vê. Nossa, não vê um milésimo do, Quem vê do... a musa não vê o que a musa passa. Não vê. E hoje a gente vai abrir essa caixinha de Pandora. Nós vamos colocar aí pra fora tudo o que essa musa faz. Let's bora. Let's bora. Vamos melhorada aqui na luz. Eu não sei se a minha luz tá boa pra vocês? Assim, Tá, beleza. eu estou aqui com uma luz um pouquinho mais clarinha. Tá legal. Pessoal, falem aqui pra gente se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá travando ou não. Por favor, me mandem aqui se tá legal, tá tudo bem. O Muso falou que sim. Eu não tô vendo mais, assim, quem entrou, nem mensagem. Deu uma bugada Tudo aqui. ok. Ele disse que tá tudo ok. Sabrina, obrigada. Por que eu não consigo ver os comentários, Que Glória? estranho. Não, aconteceu isso comigo na segunda-feira. É, Depois você tenta arrastar pra cima, assim, na barrinha de baixo. Só não me trava esse negócio, pela misericórdia. Porque às vezes pode ser sinal. O que eu falei? A MC tem que cair. A MC tem que cair. É o dela que deu ruim. Aceitar. Vamos lá. gente, uma Lady Murphy sempre tá junto comigo, não tem jeito. Vai bugar bem agora, assim, né? Não, mas Maravilhosidade. agora deu certo. Então tá bom. Aquela hora tinha dado uma travada. Essa semana, ontem mesmo, na live da Yandra, deu uma seguradinha também na internet. Emoções do ao vivo online live. Então, boa noite para todo mundo. Muito feliz de vocês estarem aqui. Primeiro, agradecer a presença dessa musa, minha grande amiga, um presente da vida, Maria Silvia, professora, doutora Maria Silvia. Tudo isso e mais um pouco. É uma mulher incrível que trabalha por rounds. Ela tá aí na luta todo dia, toda hora, mantendo tudo firme, tudo em pé. Mas ela é uma mulher como todas nós. E a gente sabe que a gente também sofre, né? A gente passa por dificuldades, lutas,
mas nós temos as vitórias, né? Então, ela é a prova viva de que dá para mostrar muita vitória, mas que ninguém nunca vai ver o que que ela passou por trás. Hoje ela vai explicar um pouquinho sobre um pouquinho, gente, é só um pouquinho, porque vocês não calculam a quantidade de coisas que essa mulher faz, de verdade. Então, Dona Maria Silvia, se apresente, por favor. Muito obrigada pelo convite, por essa linda introdução. Fiquei muito honrada. Nossa, de verdade, muito obrigada. Você também é um presente que o Max me deixou, né? Essa eu devo a ele e muitas outras coisas. Uma felicidade poder dividir esse espaço, esse tempo e ser sua amiga. Então, muito obrigada pelo convite. Te admiro demais também. Muito obrigada pelas palavras. Estou muito feliz, né, desse bate-papo, de a gente conversar um pouquinho, expor. Muita gente me pergunta, nossa, eu te acompanho, eu canso só de ver. Eu falo, gente, eu nem posto tudo hoje eu mesmo. Postei de manhã, depois postei só no final da tarde, porque eu não posto quase nada por não dar tempo. Eu gostaria até de mostrar mais coisas, mostrar às vezes até mais coisas do meu trabalho, mas pela correria acaba sendo um pouco difícil, né? Assim, apesar de querer muito e tentar postar, enfim, manter uma rotina, porque tem muita gente que às vezes eu não coloco bom dia, às vezes manda, ai, cadê seu bom dia? Então, algumas coisas eu sempre faço, né? Que é o bom dia, pelo menos aquela dose de gratidão diária, que pelo menos dá um acalento e mantém a chama das boas energias acesa. Mas eu gostaria de postar mais, assim. É que é bem corrido mesmo, assim, bem corrido. É muita coisa. O bastidor dá mais trabalho do que o que aparece. Mas eu gosto, assim, é uma rotina que eu gosto muito, mas me faz muito feliz, assim. É uma coisa muito boa pra mim, assim. Eu acho que eu sou agitada, eu acho que eu fui buscando e a minha vida foi tomando um certo rumo a partir do que eu sou, assim, do meu movimento, sabe? Eu acho que é assim, eu gosto que ela seja assim, me faz muito feliz, assim, apesar da correria, né? Às vezes de não ver também, o que eu acho que é não uma desvantagem, mas a situação que eu tenho que, às vezes, ajustar são, por exemplo, momentos de lazer, ver meus amigos, minha família. Às vezes a pessoa fala, ai, nossa, não te vejo. Eu falo assim, gente, nem eu tô me vendo. Se me der um espelho, eu também não tô me vendo. É bem assim, é bem assim. A gente. Hoje mesmo eu acabei falando com a Ana, né, pelo telefone. Falei assim, ela falou, tô vendo, mas é assim. Mas é assim mesmo, né? É. Eu falei assim, tudo bem, amanhã a gente conversa pela live. Ah, Só assim pela live, né? Então assim, tem que ser, né? Tá vendo? mas Depois, tem gente que depois vai no ela vai consultório, assistir, ela vai falar, tá vendo? Ela é verdade. tem gente que vai no consultório e fala, nossa, só vindo aqui pra te ver mesmo. Fala, ai, olha, ultimamente Sim. meu bate local é só aqui mesmo. Então, e a gente acaba se rendendo, né, a essa correria, a esse trabalho, que faz parte da vida da gente, né? Sim. E não é uma maldade. Na verdade, as coisas vão mudando, a gente vai mudando o ritmo, a gente vai tendo menos tempo para umas coisas, mais tempo para outras. E nem sempre a gente está insatisfeito por não ter tempo, entre aspas, né? Sim. A gente está vivendo plenamente aquilo que a gente se propôs a viver, né? Sim, Olha a sim. Amanda Musa aqui também, ó. Ah Tô lá, vendo todo fofa. mundo chegar aqui, ó. Fofa musa. Lá, Ana, falei, Ana. ó. Ana, acabei de falar de você. Eu acabei de falar de você. Foi Falei que mesmo. eu tô fugindo de todo mundo. Que eu consegui conversar hoje com você no telefone. Vai vendo. E pra gente começar esse bate-papo, obrigada! Pra gente começar esse Ai, bate-papo, musa. eu queria que você contasse pra gente como foi entrar no seu ramo, né? Trabalhar com tudo isso que você faz, mobilizar tudo isso, ensinar, porque não é só ser dentista, gente. Ela ensina, ela dá aula. Então, fora o fato de que a área de saúde já é correria, não tem hora, né? Uma pessoa tem um problema dentário aí precisa atender. O que ela vai fazer? Ela não vai atender? Não tem condição. A área de saúde é assim.
E além disso, ela ensina, ela dá aula. Então conta pra gente como que foi no começo, como que você escolheu a profissão, o que que você queria ser no começo, se já era assim, se não era. Bom, quando eu era pequena, eu falava muito que eu queria ser juíza criminal. Meu pai. Mas eu tive boas experiências no dentista, né? Ao contrário do que a maior parte das pessoas tem, né? Porque tem sensações dolorosas, às vezes mais experiências em alguma situação, às vezes com necessidade de tomar anestesia, tem uma experiência ruim em consulta. Isso quando criança. Então, eu queria ser juíza criminal e aí, por um incentivo efetivo da família, eu prestei odontologia e eu sou gratíssima por isso, porque eu acho que assim, eu seria uma juíza que talvez eu não estivesse aqui para contar a história hoje se eu fosse juíza, porque eu não ia. Todo mundo fala assim, não, você não ia dar conta, você ia, sei lá, tipo, um pai que faz alguma coisa com um filho, um homem estuprador, ou uma mãe que faz alguma coisa com um filho, enfim, é uma criança envolvida, alguma pessoa que foi agredida, estuprada. Gente, eu não ia estar aqui, não. Não ia estar aqui, não. E eu sou muito feliz, assim, eu amo o que eu faço, de verdade, assim. Eu tive boas experiências, apesar de ter tido um trauma, né? Quando eu era muito pequena, eu caí, bati a boca, na verdade fui empurrada. E eu tenho essa mancha no dente porque eu perdi o dente todinho, ele saiu inteiro. E aí eu Nossa, fiquei até a troca, né, dos dentes com uma, entre aspas, janelinha, né, com a ausência aí do dente de leite. Só que traumatizou e mesmo assim eu sempre tive ótimas experiências no dentista, assim. Então, minha ortodontista, tia Lídia, era muito legal, eu adorava ir lá. Eu saí de lá e ainda ia no McDonald's com ela algumas vezes. Então, eram coisas nossa. muito legais. E ela foi minha professora na faculdade, né? E então, foi muito legal, assim. As minhas experiências no dentista eram muito boas, apesar de eu ter usado muito tempo aparelho, assim, freio de burro, usava com aqueles. Ai, o Luiz, lindo! Um beijo. Foi meu aluno e uma pessoa assim maravilhosa. Aliás, todo mundo tem que conhecer a história dele, eu sempre falo. Depois eu deixo um link para vocês conhecerem a história dele também, que ele arrasa. E Com aí, certeza. eu sempre tive boas experiências no dentista. Então, para mim, sempre foi muito gostoso, eu gostava. E aí, quando foi, né, numa conversa, porque também é difícil escolher a profissão, né? Não é uma situação que você fala, nossa, acordei hoje. Tem gente que tem esse insight ou essa vontade e realmente acerta na escolha. Eu, apesar de não ser a minha primeira escolha, assim, imediata, eu tive essas experiências que eu sempre gostei. Uhum. Então, era um lugar que eu gostava, às vezes até se atrasava, eu gostava de ficar lá, ficava conversando com a secretária do consultório. Então, eu sempre gostei. Então, nunca. E aí, quando foi proposto, né, na época de escolha da profissão, eu escolhi, né? Aí, eu passei aqui em Araraquara, na Unesp, na USP, em Ribeirão, em Odonto, e em Química, na UFSCar. E Minha nossa. aí eu optei por fazer aqui, né? Até pela faculdade, né? De excelência, de ficar em casa, por ser um curso integral, ter os custos dos materiais, né? Que também quem faz odontologia, não sei se o pessoal sabe, mas tem que ir adquirindo os instrumentais e materiais para poder executar, né, as disciplinas e fazer os atendimentos. É bom porque você já vai adquirindo até para o seu futuro profissional, mas ao mesmo Uhum. tempo é dispendioso e caro, né? Então, eu vendia material para minha turma e todas as outras. Eu tinha 3% de comissão, e aí com isso eu paguei meus instrumentais. E ainda eu lembro que ainda, teoricamente, era para eu ganhar um dinheiro a mais. E eu comprei um kit de prótese sobre implante. Então, que Uau. eu já gostava, né, disso. Então, falei, bom, o que eu vou investir numa coisa que eu não precisaria ter comprado, mas que eu quero seguir no futuro? Aí foi o Uhum. kit de prótese sobre implante nesse momento. Então, eu sou muito grata, eu amo, amo, amo o que eu faço, assim, de verdade. Gosto de dar aula também. Então, aí, a parte de dar aula, eu sempre fui muito comunicativa, então todos os trabalhos da faculdade, a Maria Silvia sempre apresenta, porque eu já me candidatava, assim, já não ligava, eu gostava, sempre gostei. E aí no segundo ano,
eu fiz estágio com a professora Estela. E no terceiro, eu comecei com a professora Elaine Massucato. Ela foi uma pessoa que me mostrou a docência, né? O lado lá, você não quer apresentar caso clínico? A gente vai ter um congresso aqui da faculdade, você apresenta. E eu nunca tinha pensado nisso, assim, é uma coisa que você vai conhecendo. E aí, quando eu apresentei, eu gostei muito, eu gostei muito. Tanto que uma vez eu fui para Bauru e o projetor queimou. Só que a gente achou que tinha Nossa. acabado a energia do prédio, porque só o projetor estava ligado. Quando ele queimou, aí eu falei assim, nossa, acho que acabou a força, né? Mas eu continuo falando e tal. Aí a professora. Aí eu falei, não, gente, ó, vem chegando todo mundo aqui, porque não queimou só o projetor, mas o computador dá para vocês verem. Então vem cá, tal. Aí ainda a professora que estava na banca falou assim, nossa, você foi muito plena, assim, né, de continuar. Eu falei, não, a única coisa é que vocês vão ter que chegar perto, porque a imagem histológica, né, os cortes lá da biópsia, vocês têm que ver perto, daí podem vir e tal. Ela falou assim, nossa, você já apresentou várias vezes? Eu falei assim, acho que esse é o segundo ou terceiro, eu não me lembro agora qual era o ranking de apresentações que aconteceu esse. E eu falei, não, tô iniciando. Ela falou assim, nossa, parabéns, tal. Foi meu professor da USP Bauru que me elogiou e eu fiquei muito feliz. Aí, numa outra oportunidade, ganhei uma menção honrosa na USP Ribeirão. E assim eu fui gostando disso, de ensinar. Até porque na minha cabeça, eu não dissocio o fato de eu estudar para ensinar e de aprender, né, toda vez. Às vezes eu leio, releio o livro, ou matéria, ou algum ponto, minhas aulas, e eu sempre vejo o que tem de novo, vejo técnicas, materiais, situações novas. Então, para você ensinar, eu acho que você tem que aprender. Então, eu não consigo dissociar as coisas, assim, né, Uhum. do ensino com eu atender, com eu fazer. Então, eu gosto muito. E até para os meus pacientes, né, no consultório, eu gosto muito de explicar. Porque acho que a pessoa que está se submetendo a um tratamento, ela tem que entender o que acontece com ela. Quando eu vou no médico, Sim. eu amo Abdala, né, gente? O meu ginecologista, ele é muso. E eu falo que eu deixo ele de cabelo branco. Eu fico, mas por que isso? E ele me explica tudo. Assim, além de ser uma pessoa empática, ele é maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que entender o que acontece com a gente. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que está acontecendo isso? Porque às vezes são coisas que o paciente tem que entender, né? E o profissional da Sim. saúde, ao meu ver, ele tem claro, acolher, mas ele tem que ensinar também, porque ele não tem como você falar assim, ó, Monique, toma esse remédio aqui. Pra quê? Por quê? Tem Justamente. gente, e é engraçado que às vezes, e assim, são nuances que a gente tem que entender que acontecem. Por exemplo, às vezes, eu já peguei caso de uma adolescente que eu falei assim pra ela, olha, você escova o dente, né? Eu já tinha avaliado. Eu falei assim, eu escovo. Eu falei, então, mas você tá escovando só de um lado. De um lado tava super bem escovado, do outro tinha cálculo em tudo, parecia um cimentinho, assim. Por quê? Na cabeça dela e na rotina dela, ela escovava. Não é que ela não escovava, ela escovava, só que ela só escovava um lado, o outro não. Uh, Porque tudo que a gente faz de forma rotineira, a gente não eleva a nível de consciência toda vez que você escova o dente, que você toma banho, que você tranca a porta, que você tranca o carro. Tudo a gente põe num protocolinho e não eleva toda vez para prestar atenção. E às vezes a pessoa desconhece isso. Nossa, na hora ela falou assim: nossa, eu só escovo um lado. E eu mostrei para ela, né? Então, assim, eu tenho que explicar por que que tem que escovar, como que tem que escovar. Porque não tem nem como eu cobrar na próxima consulta se eu falar assim: ó, Monique, escova o dente. A pessoa não sabe, às vezes. Ela vai continuar fazendo do mesmo jeito errado. Então, às vezes eu Não, e mando eu um acho vídeo. que essa abordagem, até desculpa, mas Não, essa pode falar. abordagem que você tem junto com o paciente é super importante, porque quando eu era criança, por exemplo, eu tive vários traumas de dentista, porque eu tinha uma dentista na época de escola que ela, além de ofender a criança, às vezes, eu sempre tive meus dentes todos girados, né? Era um caos, parecia um labirinto, né? Então eram dentes grandes, marcada pequena, mas assim, eu era pequena. Então, Sim. assim, até meus pais pensarem em levar para dentista e tudo mais, não tinha isso, né? Lá em 1900 Guaraná com rolha. Então, não era uma preocupação dos pais levar as crianças ao dentista para colocar um aparelho. E sem contar que era custoso demais, né? Sim. Era muito caro. Então, era uma coisa que a gente foi deixando para depois. Eu fiquei 5 anos com o aparelho.
né, depois. Mas assim, essa dentista foi um caos na minha vida. Então ela não tinha de jeito nenhum. Eu falava, gente, depois de um tempo, né, com a minha consciência, eu falava, como é que deixar uma criatura dessa numa escola para atender criança? Ela falava que a Antigamente, o boca era perfil. feia, que a criança não escovava o dente, que era suja. Nossa, era cada uma. Aí acaba sendo uma situação que você até tem arrepio ou aversão a cuidar, né, do dente. Ai, não quero nem saber de dente. Ou muito Sim, menos, né, de ir ao dentista. Mas é uma situação que eu pego muitos pacientes que, infelizmente, tiveram situações parecidas ou semelhantes. Eu tenho uma paciente que ela fala que ela foi agredida pelo dentista, que ele beliscava. e eu acredito. Mas claro, assim, né? Eu acho que são situações, né? A gente, às vezes, também por Sim, medo, acaba é, ficando tenso, né? Hoje em dia, graças sim, a Deus, eu tenho muito sucesso, mesmo com pacientes que têm medo, porque normalmente a gente associa, até porque, se a gente pensar na evolução da odontologia, antigamente não tinham métodos diagnósticos como hoje nós temos, tipo com radiografia, com tomografia. Então, e nem materiais reabilitadores que propõem uma odontologia minimamente invasiva em casos por exemplo, de uma cárie. Antigamente doía dente, não tinha o que fazer, era extração, porque não tinha método diagnóstico e nem materiais. Então, sim. nós, assim, nós temos por cultura associada a dentista à dor. Né? Então, e a dor dentária, ela é uma dor muito dói, né? Assim, é uma dor Aguda, né? sofrida, porque não tem para onde a pressão é grande dentro do dente, não tem para onde inflamar, inchar, né? Então acaba tendo uma pressão interna, uma estrutura rígida e fica dolorido. Então, assim, quando a pessoa não, quando antigamente, como não tinha isso, não tinha anestesia. A anestesia não é tão velha assim. Então, assim, Uhum. a gente veio carregando esse histórico, né? E graças a Deus, a ciência, né? E aos estudos, a evolução da odontologia aconteceu com materiais, técnicas diagnósticas. Então, hoje é minimamente invasivo, né? Quando a pessoa tem uma cárie, quando a pessoa tem alguma situação que você consegue intervir só naquilo. Por exemplo, a gente passou de uma situação que extraía esse dente para o amálgama, que né, é muito criticado, ai, porque tal, mas assim, era o que tinha. Né? Então, tipo, era uma carizinha pequena, tinha que fazer uma remoção maior, porque ele não era aderido ao dente, ele era encaixado mecanicamente. É como nossa roupa, ela não é grudada na gente, ela não é aderida. Ela é mecanicamente, fisicamente apoiada. Se você remover, ela sai. O amálgama é a mesma coisa, ele Olha, não gruda quimicamente no dente, né? Não adere. Ele é olha. aposicionado, condensado e ele fica ali, né? Então, para isso, às vezes, você não conseguia ser conservador. Você tinha que fazer uma caixinha maior no desgaste para que ele ficasse mecanicamente imbricado ou mantido ali, né? E aí, a gente passou por isso, né? E hoje, por exemplo, o que acontece com quem tem amálgamas grandes? Trincas, às vezes, dentárias. Porque ele se comporta totalmente diferente do dente. Então, a gente toma água gelada e come um arroz e feijão quente. Essa contração e dilatação, ela ocorre diferente no dente para o amálgama. Quando a gente morde em cima do amálgama, ele não tem nenhuma resiliência, ele tem alto módulo de elasticidade e ele é diferente do dente. Apesar do dente ser mineralizado e rígido, eles se comportam totalmente diferente. Então, leva a trincas dentárias, associado hoje, por exemplo, ao bruxismo. Mas era o que tinha na época. Então, a gente não pode falar mal do amálgama, né? Porque Não, ele era uma opção quando a única opção que seria a outra opção seria a extração. Então, manter um dente, imagina. né? Hoje nós temos a resina, que ela é aderida ao dente, então, né, feito um tratamento de superfície que a gente consegue aderir de fato. Então, é menos invasivo do que o amálgama. Uhum. Além do benefício estético, né? Promovido pelos materiais resinosos. Hoje em dia, se você olhar uma restauração de resina, se não for crítico, né, e técnico, você nem sabe que a pessoa tem. Salvo alguns materiais que, às vezes, por conta de ser muito claro, você sabe que a pessoa fez algum tratamento. Por exemplo, facetas de cerâmica ou resina que são muito claras. Então, acaba que você sabe que tem,
mas porque a pessoa até quis, né, que aquilo, né, é um tratamento estético, muito, né, na maior parte das vezes, e que promove você saber que a pessoa tem um material dentário. E aí vem outro ponto que acontecia também antigamente. Se você perguntar para quem tem 80 anos hoje, nossa, mas por que a senhora é desdentada total? Ela fala, "Ai, porque na escola o dentista ia, ou a gente morava no sítio, aí meu pai mandou tirar tudo. E também era mais bonito usar dentadura. Porque a dentadura a gente monta bonitinho. Eu já fiz essa pergunta para muita gente. Muita gente que hoje usa dentadura. E é quase que unânime essa resposta. A odontologia não tinha os métodos que nós temos hoje. Sim. Tomografia, radiografia. Não tínhamos os materiais que nós temos hoje. Mas é clássico essa resposta. Porque meu tava com dor, não sabia muito qual dente que era, e meu pai pediu para eu tirar tudo. E aí era mais bonito, né? Porque às vezes a pessoa tinha uma estrutura ou proporção dentária, ou aposicionamento, né? Tipo, dentes mal posicionados, e é mais bonito mesmo. Você tira os dentes Claro. e teoricamente não, você monta, né? Você posiciona do jeito que você quer. Você coloca dente novo. Então, se você perguntar, eu tenho paciente que tem dentadura desde que tinha 13 anos, 14 Gente, anos, chocada. 18 anos. Sim. Mas aí a gente Chocada. envolve tudo isso, né? A história, os materiais, o quesito estético, né? O que é o valor estético também em cima disso, né? O valor financeiro, no sentido assim, ai, custa mais barato eu tirar tudo, assim, você se livra, né? Eu lembro que uma vez eu estava na faculdade e chegou uma paciente lá com dor e com muito cálculo. Aí ela falou Nossa, pra mim, ela falou assim, ai, é, a Lucimara falando que tem casos desses na família. É comum, né? É olha, perguntar para quem tem 80 anos que os dentadura a resposta sempre é a mesma. E essa moça, ela é uma moça jovem, assim. Eu falei assim, olha, vou fazer limpeza, vou remover tudo isso que tá em você, porque foi grudando. Eu tento explicar num termo que o paciente entenda, tá? Muitas pessoas, eu tô vendo colegas aqui, e não dá para você falar, vou remover, fazer raspagem e aplainamento radicular. Não, não, né? Não, eu explico não para a dá. pessoa entender e ser efetiva. E eu falei que eu ia tirar, né, todo aquele cimento, aquele cálculo que estava aderido ali. E tentei, né, falar para ela que ela precisava escovar o dente, porque senão ela ia perder, porque a ideia dela era tirar tudo. Eu falei, não, eu não vou tirar tudo. Falei, você é uma moça nova e não tem indicação de eu tirar. Eu vou fazer limpeza, ela falou assim, mas está doendo. Eu falei, não, mas ó, se você mantém em casa, você escova depois que você comer. Eu lembro que ela falou assim pra mim, mas eu tenho que escolher, ou eu compro um pacote de arroz, ou eu compro uma escova de dente. Eu tenho 6 filhos. Aquilo ali me pesou de um tanto. Aí hoje eu sempre tento ver como que a pessoa, qual é o meio que ela está inserida. Porque é difícil você. Quebrou minhas pernas, né? Assim, essa resposta. Eu falei, gente, ela tem que Nossa, escolher, né? E eu sempre sou muito empática com as pessoas, independente de onde eu atenda, né? O ser humano, ele é um ser complexo, então a gente tem que entender algumas coisas. Eu tive muitas coisas disso com com a disciplina do professor Valsec, né? Que a gente tinha que ler livros de acolhimento e tal. E, cara, às vezes a pessoa não é só porque ela tem ou não dinheiro, mas são várias coisas, assim. E às vezes o desconhecer. Por exemplo, eu falei outro dia para uma senhora, falei assim, olha, a senhora precisa escovar o dente, tá tendo um cara embaixo da coroa. Aí eu ainda falei assim, olha, mas a senhora tem que escovar, né? Assim, eu sabia que ela, né, tinha condições de comprar, né, escova e tal. E aí ela falou assim, mas eu cuido do meu neto. Eu falei, não, mas tudo bem, cuida do neto. Enquanto ele tá ali brincando, a senhora come e escova o dente, porque, né, infelizmente tem que. Então, assim, eu sempre tento entrar na rotina do paciente. Eu atendo motorista de caminhão, é clássico, eles falam, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Eu falo, não, ó, sabe a garrafinha de água que você usa para beber água? Escova o dente, põe a água, faz bochecha e cospe na grama, onde você parar. Então, assim, eu sempre tento avaliar e conduzir para a saúde dentro do que o paciente precisa e pode e deve fazer, né? Assim, para que
se restabeleça a saúde, para que tenha. Porque eu estava falando de dentadura e tal. Por exemplo, uma dentadura, se a gente comparar uma pessoa dentada, que tem dentes, com uma pessoa que usa dentadura, a eficiência mastigatória de recuperação entre ela não ter nada e ter tudo, quem é dentado tem 99, 100%. A dentadura é 25% da capacidade mastigatória. Então é muito, assim, é muito pouco. Mas, assim, as pessoas surpreendem, se adaptam muito legal. Então, às vezes, eu até introduzo uma forma de alimentação. Então, quando eu coloco uma prótese ou tal, eu instruo o paciente, inclusive, o que ele deve comer. Porque eu não posso não fazer isso e a pessoa se frustrar ou não ter uma boa adaptação com a prótese. Então, tem que entender tudo. Até se ela tem diabetes, se ela não tem. Porque às vezes eu falo, ai, come arroz, feijão, a pessoa vai lá e come arroz, não pode porque tem diabetes. Então, assim, o paciente eu tenho que entender, né? Eu tenho que tá ali. Então, é muito legal o ensino. O ensino me proporcionou isso também. Então, tanto para os meus alunos, de eu ensinar a técnica, mas para eu ensinar para o paciente. Então, como eu falei, as coisas na minha cabeça, elas funcionam meio que um grupão, assim. Tanto para o paciente que está ali. E o meu aluno também tem que saber explicar, né? Até para ele passar valor, né? Para ele passar o que ele vai fazer, as técnicas, para ter sucesso do que ele propõe, né? Do tratamento. Porque depende do dentista, né? Um bom planejamento, uma boa execução, mas depende do paciente também, né? Comparecer às consultas, entender por que ele tem que ir, às vezes mais de uma. Porque hoje em dia também a gente quer tudo assim, né? A gente está acostumado com clicou, aconteceu. Até eu mesmo me estresso quando acontece alguma coisa no celular, por exemplo. E aí, às vezes, a gente, quando pensa assim, eu tenho que ir algumas vezes no dentista. Nossa, mas... Aí eu até brinco, assim, eu já sou casada com uma galera. Porque fazer prótese, né? Quem faz reabilitação oral, eu brinco que é um casamento. E Sim. acaba sendo, né? Porque eu tenho um paciente que, desde que eu me formei, que me acompanha, assim, que eu acompanho e me acompanha. Ai, papi, obrigada, orgulho. Oh! Do que meu papi adotivo, muso. E a gente tem que entender, né, essa rotina. Eu só esqueci que a parte que eu tava falando, que fui dar oi pro papi e esqueci. Me Não, mas empolguei. é justamente dessa parte do estudo e aplicação, a forma. Uma coisa que eu queria até comentar com você, que você falou agora, que é muito interessante, é a forma de você se comunicar com as pessoas, a forma de você explicar, sendo que de fato você não está falando com o público dentista, você está falando com o público paciente. E o paciente, em 99,9% das vezes, é leigo. E essa sensibilidade que você tem falando dentro do seu trabalho, você tem dentro da sua rede. E é uma sensibilidade que eu tenho dentro do meu Instagram da agência, por exemplo. Que foi uma observação que eu fiz essa semana durante as lives, que a forma da gente falar tem que ser para o público, para quem você quer vender o seu produto, para quem você quer que entenda sobre o seu produto. Se eu começar a falar sobre branding, se eu começar a falar sobre marca, se eu começar a falar sobre aplicativo, Photoshop, não sei o quê, eu vou chamar quem? Eu Quem vou chamar já... outra agência, né? exatamente. Quem já atua na mesma área que você. Exatamente. Então eu não quero vender para outro publicitário. Eu quero pessoas que precisem estar na rede social. Eu quero pessoas que precisem divulgar o seu serviço de uma forma simples. Sim. Né? E assim, eu fiquei pensando nisso, como que é congruente dentro das áreas que a gente trabalha. Então, no seu caso, é falar com o seu paciente de forma simples e trazer isso também para a sua rede social, para a sua conversa, para a sua comunicação, uma coisa que entenda. Porque imagina, você lá, lógico, você vai ter a parte técnica, é interessante você ter, também tem, mas assim, não é sempre. Quando você Acho pretende que falar sobre o algumas tratamento, coisas, né? o ensino e a forma, não adianta ser técnico para quem não tem o mesmo diploma que você. Porque, assim, Exato. a pessoa por exemplo, às vezes até quando eu publico alguma coisa, eu coloco para pacientes, para dentistas, porque eu até faço essa dissociação, porque meu Instagram é meio tudão, né? Assim, eu tenho Sim. sou eu, e eu, professora, eu, dentista, eu, Maria Silvia.
Então, que eu não daria conta de ter dois. No início, eu até pensei, acho que eu vou ter dois, né? Um profissional, mas não dá. Não. E não é só isso. Essa sou eu, assim, nesse tudão, assim. Eu acho que. E eu acabo dissociando porque, é, quando eu publico alguma coisa, porque eu acho que para os meus alunos e profissionais colegas, às vezes falam, nossa, falou, né, num termo, né, eu sou professor, então, assim, ai, falou, não escreveu um termo técnico efetivo. Então, às vezes eu escrevo, né, o que é tecnicamente, e embaixo coloco para não paciente, para não dentistas, porque aí a pessoa já sabe que aquilo, eu vou traçar uma linhagem de comunicação que eu atinja, ensine ou promova uma informação, mas que a pessoa entenda, porque senão não adianta eu falar que isso aqui é um intensivo no meu dente, entendeu? É uma mancha mesmo, assim, para o público leigo. Eu passei por isso também, que você passou o dente da frente. Eu tomei uma pancada na época de escola. Aliás, foi antes da escola. Eu tive até uns 6 anos, mais ou menos. E a minha coleguinha meteu a mão na minha boca, quebrou meu dente da frente, né? Perdi o dente da frente, ficou lesionado. E Eu assim, brinco, mesmo com toda vez toda a que eu faço curso, restauração, eu até imito, porque eu falo que se um dia eu perder esse dente, que é para o pessoal ter já de referência para copiar igual. Que agora já é exatamente. meu. E Entendeu? assim, por mais que a gente faça, né, todo o tratamento e tal, ele tem sempre uma manchinha, uma cor diferente, sempre a resina fica mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, não bate igual. Tem jeito. O material dentário, né? O que a gente tem que entender é que às vezes, quando a gente mexe por necessidade ou por Uhum, estética, cada coisa tem sua indicação. Não vou entrar muito nesse método aqui porque é bem discutível, assim, né? uhum, É, tem situações que são necessárias, tem situações que são indicadas e a pessoa quer por estética, melhora, né? Melhora a autoestima. Então, eu não vou entrar em materiais, métodos, indicações, mas a gente é refém do nosso corpo. Se a gente mexe nele ou não, a gente é refém dele, a gente vive dentro dele. Aí, às uhum. vezes, a pessoa fala assim, ai, mas se eu fizer uma restauração no dente da frente, eu vou ficar refém? Eu vou ter que fazer manutenção? Eu falo, vai. Assim como você leva seu carro para tocar óleo, alinhar, balancear, ir no dentista já é necessário se você não fizer nada. Se você fizer, também. Então, na verdade, a ideia de prevenção e cuidado ela é eterna, né? Mas quando a gente coloca um material, a semelhança do seu caso, para reconstruir, né, e reabilitar, ele se comporta ao longo do prazo diferente do dente. Por mais que ele se assemelhe em N circunstâncias, resistência, cor, vai passando o tempo, o dente se comporta de um jeito e o material de outro, apesar de eles serem bem semelhantes. Mas às Aham. vezes é uma borda ou um alinho que escurece, depende dos hábitos alimentares, depende de tanta coisa É que, justamente o que a ó, Andrea comentou aqui, ó. André, exatamente, depende se fumante ou não fumante, se toma chá, toma Coca-Cola, café, vinho. Então, são todas situações que são individuais, né? Uhum. Então, tem que ser analisado cada caso, nem sempre é necessário uma troca. Então, às vezes, uma limpeza, um polimento já resolve, um manchamento superficial. Né? Então, não é ser refém ou não. Eu brinco que a gente já é refém, né? A gente mora aqui dentro, né? A gente é preso dentro do nosso corpo. A gente tem que cuidar dele. Situações são necessárias, Uhum. não só na cavidade bucal, mas no corpo como um todo, né? Então, quando a gente pensa, que às vezes a pessoa pensa que é como se fosse comprar um batom. Aí eu comprei, eu paguei, eu não preciso mais me preocupar. Entrega Não é assim. e vai. E pelo contrário, não é assim, né? Não é assim. Não é. Outro dia um paciente chegou para mim e falou assim: mas eu só abri um sachê, não é possível que quebrou meu dente. Falei, misericórdia. Falei, agora você joga o seu celular na privada, a culpa é da Apple. Falei, não é possível. Falei, quem que falou que dente é abridor? Não, e ele tava discutindo comigo. Ele tava nervoso, tava bravo. Não era possível. E meus amigos sabem que eu tenho surtos psicóticos comendo lanche, alguma coisa que alguém vai com sachê. Meu Deus.
Eu pareço a Xirra, eu pareço a... Sabe quando você aparece um vulto, do nada sou eu tirando o negócio da boca dos outros? Porque eu tenho infarto quando... Porque eu falo, gente, não, ó, é com o dedo. Ai, mas o tiquezinho não tá tão bom. Então pega uma faquinha bem, corta ali, ó, e, tic, e termina. Dente não é abridor e fatalmente quebra. E é engraçado porque a gente acaba pensando, ai, mas é fácil hoje em dia, teoricamente, quebrou, você põe, né, o material e tal. Tem essa opção, graças a Deus, à ciência e aos estudos, mas, né, uma evolução de tudo, mas preservar. Claro, acidentes a gente não prevê, aconteceu comigo, Sim. acontecem no dia a dia, e ainda bem que a odontologia está aí muito avançada e muito bem, né? Para, Oi, eu sou a Raíssa. rainha do quebra-dentes. Para com Não, isso. Misericórdia. Não dá pra brincar com esse negócio, gente. Não não dá pra dá para brincar com brincar de esse quebra-dente. negócio. Não dá, tá? Eu sou a rainha do quebra-dente, então a coitada Camila nem tá aqui, que a Camila é minha dentista, doutora Camila Nobile. Olha, ela sofre comigo, viu? Acho que cada vez que eu falo assim, então, olha, eu sento na cadeira, eu falo, então, ela fala, ai meu Deus, né? Não, Então, e realmente é uma coisa, às vezes, assim, quando a estrutura de tudo que você coloca no dente é diferente da base do dente, cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa tem uma formação, então, assim, não dá pra você falar que vai ser tudo perfeito e nunca mais você vai voltar lá. Não existe. Isso é a mesma não coisa de tem. um tratamento de saúde, estético. Quando você coloca um botox na fuça, você tem que ir lá retocar depois de um tempo, né? Tem um tempo de duração, exatamente. Então, é que tem uma tendência, né, da gente querer meio que se livrar, né? Ah, eu coloquei lá, vou, né, pus a faceta, eu pus, então não dá mais problema. Nunca mais eu vou ter problema com esse dente ou com essa É, não é situação. assim. E não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Mas, assim, depois de tudo isso e aprendendo a lidar com tanta gente, você veio até as redes sociais com todos os seus bordões, toda a sua história. E, e como é que você veio parar na rede social? Agora você me explica isso. Porque, assim, tava tudo Gente, bem, Maria Silvia dentista, não, eu não né? tinha, assim, não tinha, eu tenho desde 2016, né? E as redes sociais são bem mais antigas que isso. E era engraçado que todo mundo falava assim: nossa, mas você é tão comunicativo, não é possível que você não tem. Foi o Facebook que era o tchan inicial, né? Eu tive Orkut, depois eu não tive mais nada. Aí, ai, nossa, não é possível que você não tem Facebook, não é possível que não sei o quê. Oi, Mar, gente, a Marília é Mara, e a filha dela é incrível, a Isa. Um beijo, manda um beijo pra Isa, hein? Então aí. É... E aí eu não tinha Depois do rede Facebook. social e todo mundo falava pra mim que eu tinha que ter, porque eu falava, né? Sempre falei mais que o nome da cobra. Meu pai na reunião falou assim: nossa, Maria, você é ótimo, inteligente, tira notão, mas fala, hein? Meu Deus, como fala. Mas falava que eu tava, nossa, tava canseira. E aí eu lembro que a professora Elaine falava muito, que é a que me introduziu e que me mostrou a área do ensino, né? E ela falava muito, ai, nossa, você devia fazer. Tal. Eu falava, ai, não quero, deixa pra lá. Aí um dia eu tava no bar com a minha prima, e aí ela, ai, vamos fazer, né? É... Ai, que linda! A Eu fada atendo do a dente, mãe e ó. a filha, a Isemara. Aliás, a gente tem um toque que hoje, enquanto a Marília estava lá, eu já combinei com elas, fiz um toque de mãos Mara, onde a gente posta. Na próxima, a gente posta a nossa dança. Aliás, eu já pus a dança, a gente posta o toque. E aí a professora Elaine falou pra mim, ah, você tinha que fazer e tal. E a Cibele, que é dentista, amiga minha também, ela um dia sempre falou pra eu fazer e tal, tal, tal. Então eu fiz o Facebook primeiro, que foi em abril de 2016. E o Instagram, não quero, não vou fazer, sabe? Muita coisa, não dou conta, nananã. E aí eu lembro que, eu não lembro com quem eu tava no bar, e aí conversando, jantando assim, um dia à noite e tal. Aí falou, nossa, eu postei uma foto agora, deu só 25 curtidas. Eu falei, nossa, quanta gente. Eu nem tinha ideia, assim, eu não era ligada, não entendia o que era. Mas eu já acho que, assim, duas curtidas, uma curtida já é
maravilhoso, assim. Eu não tenho essa questão, assim, né? E aí, um dia eu tava numa aula, não sei se era num congresso ou numa aula da pós, que a Sibeli fez pós comigo. E ela falou assim, não, você tem que fazer Instagram. Eu falava, não, pelo amor de Deus, Facebook eu já não dou conta. Não, não, você tem que fazer. Aí, no meio da aula, a gente fez. Tanto que a minha primeira foto sou eu e a Si, lá nessa aula, no momento que eu fiz meu Instagram. Então, Meu Deus. assim, eu tive uma influência de não vou entrar muito nessa história, né? Assim, na verdade, eu não queria ter, né? Tinha algumas situações que eram impostas em relacionamento, não proibições, mas uma certa forma de eu não querer, de me fazer não querer ter, né? Então, acabou Sim, que de não expor, né? ai, não, nossa, isso não vai pegar bem pra você. Então, tinha uns Aham. papos assim que isso foi embutido na minha cabeça e eu categoricamente falava que eu não queria ter, né? Então, Uhum, uhum. aí depois que eu vi que era legal e aí o pessoal sempre me incentivando, aí eu fiz a primeiro Facebook e depois o Instagram, né? E é engraçado que outro dia, não sei, acho que uns 2 anos atrás, eu postei assim, nossa, lembrança, né? Faz 4 anos que você tem Facebook, sei lá. Aí eu lembro que uma aluna minha da Unesp falou assim, eu achei que você tinha fundado as redes sociais. Aí eu achei bem engraçado. Aí eu falei assim, não, não, pelo contrário, eu tenho faz pouco tempo, assim, do tempo que tem rede social e do tempo que isso acontece, esse movimento acontece, eu tenho faz teoricamente pouco tempo. Mas para ver, né? Essa coisa da crítica, do peso na consciência. Ah, não é bom para você. Ah, você não pode isso. Ah, você não pode aquilo. Isso leva muita gente hoje em dia a se mascarar Sim, e agir de um jeito que não é. E é o que a gente sempre conversou. Não se sustenta. sim, Não se sustenta. Não existe como você manter essa máscara, né, essa fantasia, ou de tudo perfeito, ou de só vou postar quando eu saio. sim, Não é assim. Você realmente influencia a vida das pessoas. As pessoas compram você, o que você é. Que nem a Maria Silvia é a pessoa acolhedora dentro da clínica, é a pessoa receptiva, é a pessoa do café líquido da vida, entende? Então, assim, imagine. E aí, com tudo isso que você é comunicativa, e aí de repente você tem que passar por uma situação de, ó, não mostra isso não, que isso não é legal pra você. Assim, é óbvio que, falando em públicos, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente quer atrair, né? Então, sim. isso é Mas óbvio, a é gente um tem que objetivo a conversar, ser mas traçado, é. exato, mas isso é uma coisa de alinhar. Agora, você deixar de ser você para se transformar em uma outra pessoa ou aceitar as críticas, isso é uma coisa que acontece muito. Eu Sim, tinha e tem uma vergonha. galera que é potencial, assim, cara, que fala, nossa, que não sei o quê. Eu falo, não, mas aí às vezes eu vejo, até quando às vezes eu vejo que a pessoa fala, vou começar a postar mais, eu sempre mando direct. Se eu vejo, né? Porque eu não consigo ver tudo, infelizmente. Eu gostaria de ver tudo, mas eu não consigo. Sim. Mas se eu vejo até colegas que falam assim, ó, tô postando, ou me mandam assim, o que você acha? Eu falo, gente, acho que você tá arrasando, a gente tem que continuar. É, É sério, porque assim, as pessoas elas têm a tendência de ou não elogiar o outro. Eu falo que assim, é muito mais fácil você ouvir uma crítica, eu não gostei dela, ou ela é assim, ou aquilo, do que, nossa, muito obrigada, ou nossa, parabéns, você fez isso, né? E exato. assim, às vezes, até pelo fato de você querer fazer e ver a pessoa fazendo e você não fazer, aí você fala assim, nossa, eu queria fazer um story, eu queria fazer uma publicação. Cara, ninguém limita ninguém. A gente que ouve isso e se limita. A Sim. gente se limita pelo outro, muitas vezes. Então, hoje, na minha vida, eu já tive muitas reconstruções, sabe? Eu já me destruí e renasci muitas vezes. E toda vez que isso aconteceu, que eu precisei, né? Precisei me ressurgir, eu voltei menos. Como fala? Menos crítica.
talvez? Não, eu ainda sou crítica comigo, mas eu comigo mesmo, assim. Maria Silvia, Sim, como sim. Maria Silvia, é perfeccionista e eu falo eu falo tudo isso, todo dia isso para meus pacientes, que é meu defeito e minha qualidade. Porque eu falo, ninguém sai daqui enquanto não estiver perfeito. Assim, até nos atendimentos. Então, assim, é um pouco ruim isso, mas eu acho que a gente tem que parar, né, com essa limitação. Ai, porque, ai, o que, que o outro vai achar? Ou, ai, alguém falou, seja núcleo familiar, amigo, que você. Ai, nossa, mas que postagem idiota. Ou qualquer coisa, às vezes que seja numa brincadeira, às vezes numa brincadeira você fere tanto alguém, sem saber. Alguém que tá com uma autoestima, tipo, ou com uma situação de dúvida, de já tá, ai, não sei se vai gostar. E alguém fala assim, ai, vou excluir, ou ai, não, que não sei o quê. Claro, desde que não fira a outra pessoa que está fazendo, óbvio, não é, né, uma coisa ruim, né? Mas, ai, eu postei uma foto do céu, aí tem tá embaçada porque meu celular não é o melhor, não é o iPhone o iPhone 13, sei lá que tá, nem sei qual que tá. Uhum. Então, tipo assim, porque às vezes você fica, ai, nossa, eu queria ter um iPhone, não sei o quê, ou um Samsung, não sei o que lá, porque a foto ia ser melhor, e aí eu ia, não sei o quê. Não, gente, o que que você tem? É um, sei lá o quê, é esse mesmo que tá. Entendeu? Então, às vezes a gente fica nessa, ai, né, do não ter, ou do que o outro vai falar. E de às vezes ouvir mesmo. Então, A toda vez gente que eu me usa de revejo, desculpa, né? é uma muletinha, né? Muletinha, muletinha. É verdade. E aí, toda vez que eu ressurgi, eu fui jogando essas amarras, sabe? Falei assim, não, isso não me pertence, eu vou fazer o que eu quiser. Tanto que até hoje, assim, eu até acabo sendo meio dura, assim, porque eu, tipo, não deixo, assim, é muito difícil deixar alguém falar alguma coisa que vai me desconstruir, assim, né? Claro, críticas, situações que eu preciso melhorar, eu tô aqui para evoluir, todo mundo tá, né? Acho que a gente tem que, né, entender isso, mas alguma coisa assim, para me espizinhar ou para me é, é, tirar minha Maltratar. crítica. Não, mas assim, até tem algumas críticas em algumas situações que até ok, mas é para te desmotivar. Isso, é uma Porque coisa, é realmente para te ofender, para te deixar isso, para ofende. baixo, para que Isso, você para. não tenha coragem, porque assim, existem situações, existem pessoas que elas têm um buraco, uma lacuna tão grande, eu volto a dizer isso, é o terceiro dia que eu tô falando isso, aquela pessoa que aponta o dedo para você, ela tem um vazio que ela precisa Sim, preencher. Então ela vai te criticar, ela vai apontar o dedo, ela vai dizer que você tá errada ou que você, sabe, não é uma coisa que te corrige. É sim, diferente. É diferente. Realmente, quem vem para ajudar, quem vem para agregar, ele te traz uma solução. Ele não sim. fala que tá ruim. É como eu falo com um cliente meu. Quando um cliente meu fala assim, ah, não gostei. Aí eu falo, tá, você não gostou do quê? A cor, a letra, o desenho, a logo. O quê? O que você não gostou? Me fala, porque a gente precisa mudar, Exatamente, dá para né? ajustar. Tá. Então, assim, precisa ser específico. Você só chegar e jogar a bomba pra pessoa. A Maria Silva, eu não gostei do seu vídeo, não. Aí você fica. Você cria Não, um milhão e de ainda você, por coisas. exemplo, como uma agência, a pessoa, às vezes, ela se esforça tanto para tirar uma foto, tirou 15 fotos, e aí ela te manda uma ainda com receio. Aí, se você é uma pessoa que não tem uma empatia, você vai falar, ela a pessoa fala assim, ah, não gostei, ah, então tira outra. Não, cara, deixa eu ver, me manda a foto, né? Deixa eu ver, que a gente pode trabalhar nela, às vezes ajustar alguma Sim, coisinha. Porque às vezes a pessoa se esforçou demais, demais para você chegar ou apoiar a própria mente dela que está se auto-sabotando, ou não valorizar aquele esforço, porque às vezes você nem sabe, às vezes tem gente que se esforça muito, 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 sim. muito. E não Nem é tudo, todo mundo que tem essa né? oportunidade de chamar alguém para fazer uma gravação ou pagar para alguém para ir em um Sim, sim, estúdio. exatamente, Enfim, exatamente. é o que até Exatamente. o que a gente trouxe essa semana dentro do estudo com os formatos, né? O antes feito do que perfeito. Precisa Sim, ser feito, né? Então tem que sim, fazer o que precisa ser feito. Às vezes a pessoa tem um celular, que nem você falou, e é um celular mais simples. Mas ele grava? Grava. Você tem alguma coisa para passar para a pessoa? Você tem alguma coisa para ensinar? Então, por exemplo, as mensagens que você traz de manhã, quando você dá o seu bom dia, não é só um bom dia. Não é só um bom dia, sabe? É um desejo de um dia melhor, é uma motivação para você, é uma motivação sim, para as sim. pessoas que estão ali com você. Às vezes, eu vejo os seus bons dias. Às vezes eu vejo até um pouco atrasado os seus bons dias.
E aí eu escuto, assim, às vezes fala uma coisa, eu falo, poxa, tá aí. É importante. Você Não, faz o tem que gente que precisa me ser fala, ai, você não feito. postou hoje. Aí eu falo, não, peraí, vamos pôr um boa tarde. Põe um boa tarde. Mas, assim, são atitudes que precisam existir dentro da rede. Não tem como falar que não, né? É, não, e é engraçado, assim, porque tem alguns pontos que eu já sofri um pouco por ser. Cara, eu sou desse jeito, assim, eu tenho muitos problemas. Não que eu não acho que eu não tenho que mostrar ou falar. O ser humano tem boas venturas e más venturas. Tipo, não tem como. Uhum. Ai, a Maria Silvia só sorri. Cara, às vezes eu tenho dor que eu não falo hoje mesmo, você sabe. Uma paciente minha desmarcou, eu atendi em São Carlos. Eu não, claro que ela desmarcou por situações dela, mas eu tava com uma dor no corpo, que eu tô no período pré-menstrual, hoje eu tive que dormir um pouco mais. Eu tava com dor de cabeça, dor no corpo. Ainda tô, mas isso vai acabar em breve, que eu vou trocar meu DIU, então, ó, glória. Mas, mas enquanto isso não acontece, eu sou mulher. E assim, hoje eu Exato. acordei destruída. Entendeu? E assim, eu não vou chegar e vou falar assim, nossa, gente, tô morta. Cara, a gente já tem problema demais, a gente tá sofrendo demais, a gente tá saindo de uma pandemia, entrando na dengue, tem gente que perdeu gente, tem gente que passa fome. Só que assim, eu tento manter alegria pra mim, que nem se falou, e para as pessoas que me acompanham. E eu recebo muito isso, eu adoro. Eu falei maravilhoso, onde uma amiga minha mandou uma mensagem, fiquei muito feliz, a Marcela Gonçalves, não sei se ela tá aqui, mas ela falou assim, ai, mano, ela dá aula também, ela deu aula na Uniarão, então eu falei maravilhoso e tal, queria te contar, não sei o quê. Ela adora suas postagens, então eu fico muito feliz. Mas eu já ouvi, assim, que a pessoa chegou pra mim e falou assim, eu deixei de te seguir porque você é muito feliz e magra. Eu falei, tá. Falei, vamos sentar. Então senta aqui comigo, bem. Vamos conversar sobre os meus problemas. Porque tal, pode parecer que eu não tenho. E não que o que eu achar, ai, nossa, a gente só mostra o que é bom. Não é isso. É porque o que é ruim eu tô tendo que resolver. Ou eu tô chorando, tô com a cara lavada. Então, tipo assim, não adianta eu mostrar isso aqui. E Não é. existe uma situação que, por exemplo, quando você é uma pessoa que as pessoas se espelham em você, se você não traz uma solução, você passa do ponto de ser uma influenciadora para ser uma vítima, Exato, exato, né? Então, exato. existem situações que não tem como a gente ficar pegando e colocando na rede Sim. sem você ter uma solução. Então, por exemplo, você conseguiu trocar a clínica que você trabalhava. Isso foi uma solução. Isso você mostrou. É um problema resolvido, não é? Então, assim, uma troca de ambiente de trabalho é sempre problema, gente. Não tem como falar que não. Tá Nossa, trocando de mudança, prédio, carregar mudança. carregar coisa pequenininha, coisa grande, motor, Exato. nananana, levar o meu corpinho. Sim, é todo um transporte, é toda Não, uma e mudança, até uma a alteração. adaptação mesmo, né? Porque, segundo meu namorado, ele falou assim: Nossa, Maria Silvia, você tá trocando a asa do avião com ele voando. Eu falei: Sim, porque assim, Exato. eu não fiquei sem atender nenhum dia, basicamente. Porque eu já saí de um para outro, assim, e foi muito rápido. Assim, não, mentira, eu fiquei 2 dias sem atender. Porque eu programei 2 dias O de eu que são organizar. 2 dias na semana de Maria Silvia? Nossa, parece que é pouco, mas é muito, viu? É muita É um coisa. mês. É um mês. E nesses 2 dias eu me organizei a estrutura e tal, mas existe uma adaptação do ambiente novo, que tá todo dia acontecendo. Então, assim, não adianta eu ficar, nossa, gente, ó, porque assim, é meu problema, sabe? Pra que eu vou, tipo assim, e outra, gente, tem gente que tem problema muito pior, que tá doente, que tá com dengue, que tá com dor. Quem é Maria Silvia falando que, ó, tá se adaptando, sabe? E não que eu não concorde, não que às vezes a pessoa que posta isso também tá errada, não é isso. É só o que eu, Maria Silvia, gosto de postar coisas mais incentivadoras, mais alegres, para motivar mesmo. Acho que a gente tem que. É bom isso. Quando eu vejo. E o mais engraçado é que eu comecei a movimentar mais a minha rede social em 2019, 18, assim, 18, 19. E aí eu não conhecia a Bia Napolitano.
E eu acho ela muito engraçada. E aí um dia eu tava na porta de uma balada e tinha uma menina na minha frente, tava eu e minha prima lá em Santos. E eu, né, que eu não aguento ficar quietinha, né? Eu comecei a conversar com a menina e tal. Ela, ai, preciso ir no banheiro, mas eu vou lá num bar aqui perto porque tá demorando muito pra entrar. E eu vou no bar, você aguarda minha vaga? Eu falei, filha, vai lá, amor. Seja feliz, já já você volta, sua vaga tá aqui. Porque a gente não tá andando nem um passo por hora. Aí ela tava no aniversário, ela ia entrar pro aniversário de uma amiga dela, ela é de Santos, e lá no camarote. E eu tava entrando na balada normal, né? Esse camarote é reservado pro aniversário. E aí eu fiquei muito amiga dela, assim, conversei muito. Aí ela falou assim: Nossa, você é muito engraçada, você parece aquela Bia Napolitano. E eu comecei a seguir a Bia. E eu acho ela extremamente engraçada. E às vezes ela até fala, hoje não acordei muito bem e tal. Mas assim, cara, ela não pesa nisso, ela não fica nisso, assim. Nem todo dia pra ela é bom. Sim. E ela é extremamente engraçada. Ela com o marido dela, com o Paulinho, é muito legal, com a mãe, com a família, com pessoas. Ela conta a história dela, ela fez direito e tal, depois começou com a parte, né, das redes sociais e tal. E eu acho ela muito legal. Então eu falo assim, eu fico pensando assim, será que ela recebe isso também? Porque ela é animada. E assim, ela promove alegria, incentivo, inspira pra felicidade, pra energia boa. Até porque eu sou uma pessoa que acredita que o que a gente emana pro universo devolve-se, né? Então, tipo assim, se eu ficar choramingando, reclamando, primeiro que pesa a minha energia, ninguém vai me querer perto, né? Porque, obviamente, uma pessoa reclamona, porque problema todo mundo tem, e assim, né? Não dá pra você comparar a dor. Às vezes eu até falo assim, nossa, eu já tô tão cansada. Gente, tem amiga que cuida de gêmeos. Eu falo isso pra ela, assim, olha, você cuida... eu nem gosto de falar perto de você, porque você ainda trabalha tanto quanto eu e ainda cuida de gêmeos, entendeu? Tipo, eu não consigo cuidar de mim, né? Minha cachorra mora com meu pai, porque eu não ia deixar ela num apartamento pequeno também, fechada o dia inteiro. Não é nem justo com a cachorra. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes, aquilo que a pessoa constrói, que nem eu sou muito isso, assim, de ser animada. Tem dia que às vezes eu falo, nossa, hoje me jogo da cama porque eu tô com sono. E assim, apesar de eu amar o que eu faço, mas, cara, tem dia que você tá cansado, não tem jeito, entendeu? E assim, sou mulher, tem TPM, acontece, né? Nas melhores famílias, nas piores de todas. E falando dessa parte do ser engraçada, ninguém acho que percebeu, ou percebeu, mas você é engraçada. E na maioria das vezes eu sempre dou muita risada. Ai, obrigada. Oi, Andréia, travou? O Mas que travou que os tá dois? travado aí? Travou os dois? Voltou? Não voltou? Fala pra mim. Vou ficar de olho aqui. Tá travado aí? Fala comigo, Andréia! Eu tô te ouvindo normal. Qualquer coisa sai da live e entra de novo. Muso, lindo! Tá falando que tá normal. O Vitor fala assim, nossa, você é muito engraçado. Ele sofre comigo. Nossa, eu zoo tanto ele, mas tanto sem postar, gente, vocês não têm ideia. Ele pena, né, moço? Pode Não, e falar, aí, viu? Pode mandar. aí, gente, vocês não têm noção. Obrigada, Ana gente. Musa! Que ela tem a história da escova de dente. E eu acompanho a história da escova de dente pelos stories. Porque, assim, é uma novela essa escova de dente. Não, gente, é uma novela de terror pra mim, né? Assim, eu tenho mini infartos. Assim, quando a Dedé posta, quando eu vejo, assim, eu acho que eu vou morrer. Eu perco uns 3 Não, dias de vida. e ela não tá por aqui, né? Não, não A tá, gente não tá. precisa chamar ela um dia para ela contar a história, porque, gente, eu Não, dou vamos fazer uma muita live risada. dessa. Vamos Não, fazer. vamos combinar, porque assim, gente, falando de conteúdo engraçado, é essa história da escova. Eu não me aguento. E o que é legal, tipo, ela realmente traz essa história da troca da escova e da problemática da escova. Mas é de um jeito tão engraçado meu, não tem Todo mundo como. espera a cena dos próximos capítulos. Quando eu vejo uma menção, eu tenho até uma gastura, assim. Eu falo, nossa, o que será, né? Aí Você sempre fala, vem meu mais comigo. Gente, quando eu Deus. recebi aquele vídeo que eu postei, eu jurava que vinha uma coisa tenebrosa proibida. De repente, foi pior do que eu podia imaginar, aquela escova.
daquele jeito. Porque eu já tinha visto, né? A história é completamente verdade. Ela lá no divã, sem ninguém no apartamento. Eu, de quem é essa escova? Não, vamos lá que eu vou te ensinar a comprar uma escova. Que isso? Faz com que você desgaste seus dentes, que não sei o que não sei o que. Rapaz, ela queria me matar, ainda mais quando eu levei ela de fato pra farmácia para comprar uma escova, né, com as características adequadas. Tô tentando agora manter o uso da escova, né, porque tá difícil. Vocês viram ontem, ainda até deve estar nos stories ainda, a escova do Dedé, um infarto na minha O vida. infarto da escova da Dedé. Não, isso é uma coisa assim. E só para chamar o pessoal aí, tá ficando claro o nosso bate-papo, gente. Tá legal para vocês? Vocês estão entendendo aí qual é a dificuldade? Como que é legal aparecer na rede social? Como que a gente sofre? A Eu acho vergonha. que tem perfil, tem pessoa que não tem, que não quer às vezes aparecer, mas tem Sim, uma informação legal para passar. Então, sabe, tem agências, né, por exemplo, Outbox, que pode fazer conteúdos que a pessoa passe sem aparecer de fato. Porque, assim, as pessoas põem a caixinha, assim, nossa, mas se eu for ter que gravar um vídeo, eu morro um infarto. É, cara, grava a voz. E aí grava a alguém voz, a uma legenda. charge, ou legenda, ou imagem com foto. Porque E assim, o nem resto todo a mundo. gente É vai fácil falar adaptando, também, né? né? Tipo assim, ai, nossa, mas a Maria Silva sempre foi desse jeito. Eu sempre fui mesmo, gente. Só que no começo, pelo meu perfeccionismo, muitas vezes eu gravava. Ai, várias vezes. Mentira, eu comecei os bom dias com foto. Com foto. Eu fazia foto e punha bom dia, sorria, sorria. E aí eu comecei a gravar o vídeo, mas aí eu gravava, aí eu falava, ai, não, tá bom. Ai, não, porque eu fiquei com uma ruguinha aqui. Ai, porque não sei o quê. Aí eu comecei assim, ai, não, vai da primeira vez, porque é a primeira vez que é genuína mesmo. E tanto que às vezes eu posto, tanto é verdade, que às vezes eu só vou ver que tá sem voz. Ai, peraí que meu Instagram, eu coloquei. É, tanto é verdade que às vezes eu posto e vai sem áudio, porque ele buga com o meu carro. Aí alguém vem, ai, tá sem áudio. Aí eu vou lá e às vezes faço outro, ou às vezes falo assim, ai, deixa pra amanhã, né? Porque agora não vai dar pra fazer que eu tô atendendo. Então não dá. Mas acho que cada um tem que avaliar o seu perfil. Mas eu acho que é legal. Cara, eu com o Instagram tem umas coisas muito legais. Eu já fui convidada para ser banca de doutorado da Unicamp, porque a pessoa, olha, tô te mandando, eu queria seu e-mail, porque a minha professora já esteve numa banca com você e quer te convidar. Ao mesmo tempo, já fiz uma foto com vários dentistas de vários países, né? Na época da pandemia. Conheço pessoas que o universo, às vezes, eu não me colocaria fisicamente perto dessas pessoas. E que, graças ao Instagram, eu posso conhecer. A Daniela Guimarães é uma dentista também, ela é professora. E ela é muito legal. Às vezes, ela vira e mexe, ela me marca no Líquido da Vida. E eu já falei 1000 vezes que eu quero fazer cursos dela, né, de vendas e tudo mais, na odontologia, né? E quero conhecê-la para tomar café. E assim, é uma sintonia, a gente conversa muito, então é muito legal, porque às vezes fisicamente eu não a conheceria. Então, eu sempre foco no que é bom. Para tudo na vida, porque tudo tem uma porcentagem. Por exemplo, nossa, você trabalha demais, que legal, né? Gente, às vezes eu fico cansada. Nem todo dia eu tô super, assim, que nem hoje. Eu tava muito cansada por questões hormonais. Eu já até coloquei um pouquinho na minha saga do DIU e minha saga hormonal, né? Às vezes nos meus stories. Então, nem todo dia que você tá pleno. Mas, assim, dar o seu máximo naquilo, dentro dos seus limites de tudo, de publicação. Mas entenda que é muito legal. O Instagram, ele cara, é muito legal, assim, Ele te leva a outros lugares, ele te é, traz pessoas, sim, ele não. Tem gente que foca muito assim, eu quero vender. E a rede social, ela é social, gente. Ela é social. sim, Ela é sim, para que você tenha contato com as pessoas. A partir dali é que você efetiva os trabalhos, venda ou qualquer outro tipo de coisa, né? Mas as sim, pessoas precisam te ver e elas precisam se identificar com você. sim, E o que é interessante que eu queria trazer da sua rede social aqui, justamente porque você fez isso sem ter uma agência primeiro. Você sim, fez
criou comunidade que são os Segigolds. Você já criou uma comunidade sem ter estudado marketing, né? Você Foi, já verdade. criou os bordões que são seus. E Então, foi bem assim, natural, assim. Gente, eu sou muito era assim. teu, era Eu sou. teu. Que nem chamar meu namorado de muso. Assim, não é que assim, ela faz porque Não, foi natural, foi uma coisa assim uma que. coisa vai levando a outra. É, E aí chegou num período em que Maria Silvia viu que tinha uma necessidade de padronizar algumas coisas e ter algumas orientações, porque apesar de ter todo esse envolvimento já, esse benefício da rede social dela, ela precisava ter publicações, ela precisava ter material, e que é uma coisa que chega num momento que o profissional não tem mais tempo. Então, para ver, uma coisa que foi que ela passou aqui, só para alinhar com vocês, para a gente nivelar todo mundo. Ela faz stories, aí tem os posts, aí ela precisa estar presente, porque ela precisa ser vista. Se ela tem uma forma de fazer toda essa base, essa criação, e ela cuidar somente ali dos stories, que é a parte de cima, onde todo mundo conversa com ela ganha tempo para ser sim. dentista, professora e tudo mais. Então, assim, Mulher, Maria existe Silvia, né? Ver filme. comer, ir no Assim, banheiro, tomar banho, dormir, comer eu tenho né? passado, mas eu tô melhorando, tô tentando. iFoods da vida, Tô tentando. né? Não Não, tem gente, eu jeito. falo assim, você prefere dormir 10 minutinhos ou tomar café? Café eu não abro mão, mas comer, assim, eu abro mão. Mas é isso, eu acho que essa questão de ter alguém para te ajudar, né? E, de fato, estruturar. Meu Instagram deu um bugzinho. Hum, Estruturar, né, as postagens. Isso é muito legal, porque te ajuda em muita coisa, favorece muita coisa de postagem, de organização, de planejamento. Porque, assim, ainda mais que às vezes assim, a pessoa fala, mas é, você faz algumas coisas e tal, só que dá muito trabalho. E até pelo meu perfeccionismo, por exemplo, não dá para eu atender e, né, atender com uma mão aqui e tá não dá, né? Assim, eu sou dentista e professor, então se eu tô dando aula, não dá para eu estar escrevendo, eu montando, que sou editando. agência dela, eu sei o quanto o perfeccionismo dela atrapalha a gente criar conteúdo. Não é fácil, mas eu tenho paciência com Maria Silvia. Tem, Eu porque tenho eu sou. paciência com Maria E Silvia. eu gosto de eu escrever, aí eu, às vezes eu falo assim, ó, Sim. já mando o texto, já mando a Mas é legal. ideia. Eu gosto muito dessa parte da consciência do dono da rede social. Então, a tendência agora é que, com o passar do tempo, eu traga pessoas com mais consciência, assim como você, né? Tem a Ana, que está aqui também, que ela tem consciência da rede dela. Então, vocês já são pessoas que têm essa comunicação de vocês, que não dá Sim, para terceirizar. Tem coisa, gente, que não dá para terceirizar, tá? não. Porque Não dá. perde a essência, né? Assim. Perde a Então, tipo assim, essência. e outra, eu gosto de escrever. Então, assim, eu vou escrever. Aí que nem as artes, ou as filmagens, algumas fotos você faz, ou Sim, as composições de postagem. Aí é legal, porque aí você tem um apoio, mas não perde a essência e não perde o direcionamento. Porque eu gosto de fazer justamente. isso. É que eu gosto e eu acho importante a ajuda porque eu não tenho tempo. Então, essas coisas se somam. Entendeu? Tipo, na minha necessidade de falta de tempo, no profissionalismo da coisa e na minha ajuda geral também, entendeu? Então, mas eu não delego. Quem escreve sou eu. O que a gente alinha os posts, as artes. Normalmente eu mando Sim, já as fotos, assim, ó, põe, a gente, porque dificilmente eu não faço. Por exemplo, os posts de troca de escova, por exemplo. Eu já sim, tem que ser fiz a feito. foto, ou que tinha o vídeo da Dedé, que aí já tinha vindo até a história que ela tinha postado, né? Que ela tinha comentado, que eu até pus Sim, meus destaques, né, da escova. E então, acaba
sendo importante. Mas isso, ao meu ver, né, assim, eu acho que é legal a pessoa entender que ela tem a possibilidade de não aparecer nas redes sociais, porque tem gente que tem pavor. Muita gente fala assim pra mim, ai, nossa, porque eu não tenho essa coragem que você tem. Eu falo, gente, mas tudo bem, então posso. Você faz o quê? Você tem uma loja de planta. Põe a foto da planta, que, né? Escreve o que que é a planta, o que que tem que fazer para cuidar da planta. E não precisa você aparecer. No máximo, você, às vezes, tem que fazer sua voz. Ou você. Ai, não, mas nem minha voz. Tudo bem. Você tem um filho adolescente, então você escreve, ele lê, e aí você grava. Tá ótimo. Porque Uma assim, forma tem que aparecer. Alguma exato, coisa, alguém vai ter que aparecer uma hora, né? exatamente. E quando a gente fala de produto físico, assim, quando tem alguém que puxa a fila, o sucesso é maior. A gente já sabe disso. Sim, sim, sim. Eu Não concordo. adianta, por exemplo, um professor, pode perguntar para a Andréia, não adianta ser professor não querer botar a cara. Ah, porque Não você não conhece existe, a não tem pessoa, condição. né? Como é que você vai? Ah, nem conheço, como é que eu vou, É né? robozinho, né? Não, Exato, a não gente tem, existe. Agora, tem por exemplo, se você esse tem uma regime. loja, essa coisa assim, você consegue ter ainda uma construção do seu produto, alguma coisa que você fala mais, e aí você aparece de vez em quando, né? Você fica meio que secundário ali, né? Sim, Eu já vi, por exemplo, páginas de coisas de decoração. Tem que ter uma pessoa ali mostrando o negócio abrindo, a porta fechando. Às vezes não é quem fez, é óbvio que não é quem fez, sim, mas tem que ter uma demonstração. Alguém tem que fazer. sim. Então, a parte humanizada, ela Movimento, né? precisa existir, de Sim. alguma forma. Ponto, a cara já não é fácil, né, André? Imagina se ela ficar atrás Não é fácil, atrás do gente. post, não. Então, vira Mas, e mexe, mas ela vai lá, faz os stories, aí tem os cachorros latindo, aí o vídeo dela é dela, dando aula. sim, Aliás, já falei, vou chamar de novo, pessoal, sexta-feira tem a dona André aí, ó. Ela vai contar pra gente o moça. caminho das pedras dela também, que não é fácil. Todo mundo veio parar na rede social. A pandemia empurrou todo mundo pra cá. Não, e já vinha um movimento antes também, né? Assim, é que a pandemia tornou isso rapidamente escancarado, tipo, necessário muito, né? Muita gente se reinventou na pandemia, de várias situações, né? Tinha gente que tinha só loja física, teve que fazer delivery, teve que, enfim, que eu digo assim, entrega, de deixar o estoque em casa para só entregar, é, até comida mesmo, né? Mudou, porque o pessoal agora prefere às vezes passar, pegar ou entregar, né? O iFood, e outros meios de entrega, né? Individuais até de cada restaurante. Mas eu acho que isso hoje em dia, a maior vitrine é aqui, né? Tipo assim, no sentido geral, porque Tá que tudo nem às vezes aqui. eu vejo alguma coisa e falo assim, quantas lojas que às vezes eu não descobri pela internet, que eu falo, nossa, olha que conjunto bonito. Às vezes não são daqui ou são. Aí eu vejo, por exemplo, a Adri da Regia, às vezes ela posta coisa, aí eu falo, nossa, gostei desse, me manda, sabe? Mas eu vi no Instagram, né? É Ó, rápido, gostei desse sapato, gostei dessa blusa. Mas assim, eu não tenho tempo de ir na loja. Se esperar eu. Bom, e eu nem. Meu closet é outra história, tá? Minha irmã que não vejo também esse momento. Ela quer me matar toda vez. É, mas assim, se esperar eu ir até a loja, eu amo, óbvio, amo socializar, amo tomar um café, mas eu não tenho tempo. Então, assim, precisa eu otimizar, vejo, aí eu vejo e falo assim, ó, você me manda, que aí fica mais fácil. justamente. E, Então, assim, precisa, tá? Não tem exato, muito exato. mais ou menos, né? Tipo, eu não gosto, não. É porque tá aqui, né? Assim, eu não gosto de generalizar todo mundo na mesma caixa, mas, ao mesmo tempo, a gente vive no capitalismo da venda, da compra, Sim. da troca, assim, né? Troca não é capitalismo, mas, tipo assim, e aí, se, né? Quanto mais você se fecha, menos contato você vai ter. Sim, Essa é exatamente. uma realidade. Não é justamente o fato de colocar todo mundo na mesma caixinha, mas Não é, quanto mais você se expõe, mais possibilidade de ser você visto. tem, Se exatamente. você não se expõe,
não reclame. É Exato. exatamente assim. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu acho que Então, você tocou no melhor ponto. Não reclame e não critique os outros. exato. Porque aí a E pessoa aí fala assim, tem. ai, nossa, eu não sei o que lá, não sei o que lá, não faz, não se mexe, aí aparece que a Maria Silva que posta que é ruim, por exemplo, né? Ou faz mal feito. Sim, É engraçado porque, na verdade, a pessoa queria fazer ou não tem habilidade, mas que nem a gente tá falando, tem tanta forma de fazer. Ou então entenda que não é o seu objetivo de fato. Tipo, eu não quero ter, eu não gosto de ter, e tá tudo bem. Só que será um pouco diferente as pedras, o caminho, né? Pegar a pedrinha, construir seu castelinho. Hoje em dia, você tem que mostrar que você trabalha. Eu sou dentista, professora, que eu trabalho com isso para eu poder comprar a pedrinha, para eu poder construir meu castelinho. Hoje é assim, é um meio de divulgação, né? O sim. marketing, ele veio, né, assim, o estudo do próprio marketing, da publicidade, ele veio de tal maneira, né? Porque nós somos sociáveis, somos seres humanos que vivemos em sociedade, precisamos disso. A Sim. tecnologia, eu acho que ela mostra tudo. Então, se você quer um caminho, claro, e não é fácil mesmo se mostrando, né? Que a gente até falou, mesmo estando aqui, porque eu mesma, até a gente conversou ontem, que eu não mostro muito caso antes e depois. E não é nem por. é, São várias as questões. Uma, porque eu, às vezes, não tenho tempo de fotografar tudo. Tem casos muito legais, mas eu não tenho tempo. E também porque, às vezes, eu tenho sempre muito cuidado, porque, assim, o João, meu amigo que canta comigo, ele vai nos lugares, a pessoa fala, ah, esse é amigo da Maria Silva, eu sempre vejo você cantando. Mas tá numa situação de canto, de brincadeira, alegria. Quando é um tratamento, às vezes o marido não sabe que a mulher usa dentadura. Como é que eu ponho? Eu, por exemplo, se aparecer uma foto minha que tem essa mancha e essa pinta, ó, todo mundo sabe que sou eu, gente. Sim. Então, assim, tem características que são muito peculiares e que mostram quem é a pessoa. Aí eu pego, ponho lá a foto da pessoa, aí, assim, o marido não sabe, a mulher não sabe. Então, acaba que é, é muito Fica refino. invasivo, né? É, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, até já conversei isso com você, é muito legal. E o CIO Sim. recentemente possibilitou essa divulgação. Por quê? Às vezes tinha uma coisa que te incomodava, ou que você não sabia que era um problema. Ah, eu tenho muita sensibilidade nos dentes, e tô aqui, sofrendo, posso beber água, respiro, dói, sorvete nem pensar. Mas eu não sei que isso pode acontecer pelo meu tipo de alimentação, por eu ter bruxismo ou não, por eu ter perda estrutural dentária, uma biocorrosão e um envelhecimento precoce. Cara, e aí você vai lendo os posts, vendo as postagens, você vê, nossa, mas eu tenho isso também. Será que isso funciona para mim? Será que é isso que eu tenho? Claro, você precisa de um aval, de uma avaliação e de um planejamento profissional. Mas Uhum. mostrou muita coisa que antes as pessoas às vezes morriam com dor, assim, né? Tipo, entre aspas, né? Tipo, sensibilidade, não conseguia respirar e tal. Então hoje ficou exposto que algumas possibilidades, técnicas, maneiras de serem feitas coisas. Então, isso é muito legal, né? Mas eu, Maria Silvia, às vezes até quando eu posto, quando algum paciente meu fala, ou alguém me manda no direct alguma coisa, eu sempre printo e falo, posso postar dessa maneira? Porque Uhum. acho que é um cuidado que eu tenho com a pessoa que às vezes me mandou uma mensagem no direct que não quer ser exposta, com meus pacientes, que às vezes eu falo assim, se eu colocar, a pessoa vai saber que ela usa uma prótese removível numa situação provisória, ou que usa uma Sim. dentadura, ou que Você cria se uma submete. situação, né, pra Entendeu? Então, pessoa. assim, ao mesmo tempo, que eu falei, eu acho muito legal, acho que tem que postar. Mas, claro que a pessoa. E aí, às vezes, por eu conhecer muita gente, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que nem eu fiz entrevistas com mulheres na faculdade, né? Uma foi uma entrevista, outra foi uma gravação. E eu expus muito para elas, assim, falei, olha, quando eu publicar essa entrevista, as pessoas vão saber que fui eu que te atendi, que eu te atendi na faculdade, que a senhora usa esse tipo de prótese, né? Porque às vezes a Uhum. pessoa vai na padaria,
Aí chegar lá, alguém fala, eu vi. É legal, porque muitas pessoas têm acesso a essas técnicas, possibilidades de tratamento e tal. Mas eu sempre gosto que a pessoa entenda o todo. Porque assim, é fácil falar, ai, Monique, vou tirar uma foto aqui do seu dente quebrado, e aí eu vou pôr, vou publicar, ou vou pôr num livro, num artigo, mesmo que sejam coisas que sejam bem restritas. Aí você Sim. não sabe onde vai chegar isso. E aí você fala, não, eu autorizo. Eu tenho, no meu prontuário, eu tenho o termo de imagem, até no Uhum. consultório e tudo, que eu falo, pra eu publicar em portais da internet, em artigo. Tem gente que às vezes não assina. E tá tudo bem. Tem gente que fala assim, tudo bem, mostra só a minha boca, não é para mostrar meu rosto. Tudo bem? Uhum. E isso pode ser revogado a qualquer momento, porque a pessoa pode hoje, amanhã mudar de ideia. Mas, que nem eu falo, é muito legal, mas eu acho que entendam que eu acho muito legal a publicação dos antes e depois. Eu só não faço, porque eu não tenho tempo de tirar foto de Fotografar. tudo. Eu até tenho a câmera, tenho o celular, mas É. assim, não dá tempo. Eu tô tentando me estruturar para que melhora, né? Que melhore essa situação, mas não tô conseguindo ainda, de fato, executar para fazer. Porque tem muitas coisas que você instrui o paciente e fala, vou publicar isso, vão saber, mas a pessoa autoriza, né? Eu tenho um relato de uma paciente que ela se alimentou por sonda por 1 ano e 2 meses, porque ela teve um câncer. Aí ela tirou metade do céu da boca, porque tem que remover tudo, né? Toda a lesão. Nossa. E ela só se alimentava por sonda. Aí eu fiz uma prótese para ela, que obliterou, que fechou essa comunicação. E ela chegou para mim e falou assim, eu quero comer. Ela só queria comer e beber água. Que é o básico, né? Caramba. É o nosso básico. E aí Aí eu fiz uma prótese, ficou torta. A prótese ficou totalmente fora de estética. Aí eu falei pra ela, tudo bem se a gente fazer uma nova? Ela falou assim, não, mas eu tô feliz. Eu queria comer e beber água, já tá suficiente. Eu falei, não, mas eu não tô. Eu não tô, vamos ficar felizes juntos, porque ficou torto, porque assim, era uma dificuldade para posicionamento. A aquilização Uhum. acabou. E aí nossa linha de referência é a linha bipupilar. Tava assim, ó, linha bipupilar, ó, os dentes dela assim, ó. Eu falei, não, a senhora vai ficar. A gente vai restabelecer tudo. E aí ela me gravou um vídeo, que até posto em aula, tudo. Tem autorização de postagem dela, tudo, que é um futuro que eu quero postar nesse caso. Mas aí entra meu perfeccionismo, entra as coisas, mas eu acho muito legal postar antes e depois, assim. Sim. Só tomando E, um cuidado com a empatia e com cuidado com o paciente, mas eu acho muito legal. e é realmente uma dificuldade, né? O teu ramo de trabalho, ele é difícil de ser exposto. É Acho que tanto que o até CRO é até era o pouco que eu ia dizer tempo agora. que ele liberou, né? Sim. Não tem como, você não pode fazer promoção de preço, né? De venda, você não pode fazer. É porque Você a pode. saúde ela é acima do preço pago, né? Assim, Sim. e Então, aí assim, tem você. coisas, campanhas que você tem que tomar cuidado para fazer. O Sim, sim, marketing da área de saúde, ele é bem delicado, né? Não é tudo que sim, você pode oferecer, falar que existe. Às vezes você ofende. Então, é assim, é um trabalho bastante complexo. Eu sim, sinto esse peso de fazer o material. Eu sim. sinto bastante. Então, é uma área bem delicada, É onde a porque gente tem que tomar essa cuidado onde linha pisa. tênue, assim, bem tênue, entre a divulgação e tudo mais e a exposição do paciente, etc e tal, sabe? Então, mas é bem legal, assim, a rede social, ela é promotora dessas possibilidades, desses encontros, assim, então é bem legal. Sim, é um lugar onde a gente pode contar para as pessoas o que que acontece de verdade, né? Sim. Não precisa ser 100% pela misericórdia, não me mostrem enquanto vocês estão no banheiro, eu acho isso desagradável. Ainda Brincadeira, bem que gente. eu nunca vi, gente, mas espero que ninguém poste. Não, limites, Tem tá? umas coisas que Limites. são, que tem, exato, que tem. Limites. Mas assim, eu queria perguntar para o pessoal que está aqui com a gente, nossos vitoriosos que ficaram aqui conosco até agora,
se vocês têm alguma pergunta para mandar para Maria Silvia, se tá claro, se vocês também passam por essa vergonha. Ai, a Beatriz Eu aqui sei que entrou, tem, gente. Ela é Mara. eu sei A que tem Beatriz. colegas aqui de trabalho, né, de doutora Maria Silvia, e vocês passam por esses perrengues também, de rede social, de exposição, de ter gente que critica. Sempre vai ter um bonito, né? Hater, eu falo assim, hater é aquele cara que te fala que você tá indo pro lugar certo. Se ele vem e fala que não gosta de você, aí você fala, porque eu tô incomodando, tá certo. Né? Enquanto tá tudo muito bonitinho, Continua. todo mundo elogiando, então deve ter alguma coisa errada. Vamos esperar, porque a gente tem sempre um lagzinho, mas eu queria que vocês compartilhassem aqui nos comentários, se vocês estão vendo, se vocês também passam esses perrengues, porque é aquilo que a gente falou, a área de saúde é delicada, né? É delicada, a gente está mexendo com pessoas, a gente está mexendo com autoestima, com sonhos, com Não, e com o próprio tudo. processo de saúde e doença, né? Porque a saúde, ela é definida como o completo bem-estar físico, psíquico e social. E não só ter ou não uma doença. Ah, eu tenho cárie, eu tenho alguma coisa na pele. É o todo. E aí, se envolve muita coisa, né? Envolve. Quando você faz o marketing disso. Então, tem que ter um cuidado mesmo. Mas tem que ser feito. Assim, é importante que Sim. seja feito. Como eu falei, divulga possibilidades, tudo mais. A Ana que mandou alguma coisa. Sempre tem alguém para criticar, mas é exatamente isso. Quando você incomoda, quer dizer que está no caminho certo. Verdade. E é verdade. E você passa perrengue também, né, Ana? Sempre tem alguém assim pra vir, olhar, tá todo mundo de olho. Ah, você veio, ah, você não veio, ah, você deu Não, bom e é dia, você não deu bom engraçado que dia. às vezes eu falo assim, eu acho que eu não vou postar mais, assim, hoje eu tô com preguiça, não vou postar. Aí a pessoa às vezes fala pra mim depois, nossa, eu adoro seus stories. Então, aí você fala, poxa, é, às vezes a pessoa, tem muita gente que não fala e que torce. Isso é muito Sim, legal. Porque às vezes a pessoa não fala que gosta do que você faz, mas te acompanha e torce. Mas sim, assim, é mais fácil a pessoa alguém criticar, chegar e falar, nossa, que não sei o quê, ou nossa, que não sei lá, do que vir a pessoa que gosta do que você faz e que te acompanha, que quer ver seus stories, seus posts, que aprende com você, te fala, poxa, ó, parabéns, nossa, obrigada, ou que show, eu gosto, assim, é menos comum, né? É menos comum. é, Inclusive, bem gente, vamos menos fazer comum. uma campanha do bem aí, vamos elogiar todo mundo. Vamos Outro dia eu tava elogiar. Eu fazendo isso acho com a gostoso. Paty. A Paty é uma dentista amiga minha, e a É Lucimara verdade. falando que é verdade. A Paty ela é dentista e ela é linda, extremamente competente, doutora, também professora. E aí, a gente tava falando disso, porque ela postou não sei o que, eu concordei, falei, nossa, Paty, muito. E a gente ficou super conversando, rendeu super postagens. E a gente tava postando, assim, algumas coisas de corrente do bem. Se elogiar a pessoa, né? Falar, poxa, que bonito que você tá hoje. Ou, às vezes eu posto meio com sono, e a galera fala assim, tá tudo bem? Eu falo, não, hoje tô com sono. Porque assim, mesmo com muito sono, eu falo assim, nossa, gente, não, tô. Ai, não, tá tudo bem? Você chorou? Eu falo, não, é sono mesmo, assim. Não é Às vezes só. eu falo meio, ó, gente, ó, bom dia, tal. Porque assim, eu tô ainda, sabe, Morfeu tá agarrado na minha alma ainda, não larga. Aí, às vezes, até encontrar, assim, dá um delay. Mas é meio que isso, assim, eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, não, incentiva, fala que tá bom, fala que você gosta, fala, olha, eu gosto dos seus stories, ou eu te acompanho. Eu sei que tá todo mundo numa vida corrida, óbvio, Jesus amado, né? Mas manda um coraçãozinho, assim, manda um negocinho pras pessoas. É, Às vezes o você pior faz que é um bem verdade. danado, cara. Nossa, é um bem danado que não custa nada, né? Mas você fala assim, não, tem que pagar. Não, não é. Tem alguém que gostou da sobrancelha de alguém aqui, não sei da de quem. Mas muito obrigada. Já não Bom, sei pra quem, já, mas já tanto eu quanto a agradecemos. Monique, a gente fica feliz. Agradecemos, mesmo porque não tem Gente, eu nada de não sei, porque especial. inclusive eu tô precisando fazer a minha, que eu ia fazer En- sábado, mas vai ter Então, uma campanha lá na cooperativa Cássia dos alunos da Unesp, e eu vou com eles, né?
A gente vai fazer uma aula de instrução de higiene, cuidados e tal. E aí eu tive que desmarcar. Rebeca, me ajuda. Não lute contra mim. Socorro. Me ajuda a lutar. E eu preciso fazer. Não, e gente, não tem filtro, tá? A gente não usa filtro aqui, só pra constar É, pra não. vocês. Que a Andrea mandou aqui, ó. Precisa ver se quem critica também faz os vídeos e postagens, porque dá trabalho. Só quem faz aqui sabe. É, a Andrea que solta um vídeo por semana no YouTube sabe, né? Nossa, é. Um Ah, vídeo por inclusive, semana. ainda preciso Gente, postar o meu e da Ana, gente. Tá tão mara, eu vou postar. Sábado eu daqui vou a, postar. daqui a pouco a Ana vai até aí postar, você vai ver só. Ela vai vir. Não, eu demorei séculos para fazer a legenda, mandei para ela já há séculos e eu não postei. Eu vou postar sábado. Me Ela vai aguardem. postar sábado. Anotem, gente, tá? Isso vai ficar Gente, gravado. Ela vai não, é postar sábado. sábado é o dia. Eu tô esperando esse vídeo, gente, e ficou muito legal esse vídeo. Ficou legal. Essa semana falhou, mas assim, Andréia, não falhou, não. Na próxima você posta, né? Isso. não, isso porque ela tem tanto material, mas ela tem tanta coisa, essa mulher faz tanta coisa. Mas é, gente, é uma correria danada. Eu Não, não sei se não ela é tem falhar, filho ou não. não, mas se ela tiver filho, eu já tenho minha admiração. Porque eu falo, gente, ter filho. Olha, homens, tudo bem, que eu entendo, tem pais que são muito legais, que cuidam junto, mas assim, Não, a olha, Andrea eu tem não. os filhos de quatro patas, que são, também não são poucos. Não, então ele dá trabalho também. A minha, que Não, eu moro com meu são pai, porque eu não vários. consigo cuidar. Ela tá mudando o Nossa, tá ateliê. mudando. Então, entendi. É É, complexo. e tem coisa. É, não é. Misericórdia. Maria Silvia, você não conhece ateliê? Esse ateliê é lotado. Não, preciso conhecer. Vamos combinar. Tem muita coisa, muita coisa. Quer aprender pintura? Nossa, Aprender. você sabe que minha irmã super pintava. Cadê? Não sei, acho que não tem nenhum quadro dela aqui, que tá lá em A casa. Andrea, ela trabalha com decoração, assim, artesanato em MDF. Ai, Então, que assim, legal. é muito lindo o material que ela faz. As técnicas que ela tem são muito bonitas. Muito, muito legal, muito diferenciado. Ah, Gente, essa semana realmente é o que eu tô querendo dizer, que assim, todas as mulheres que eu estou trazendo aqui, elas têm uma história profunda, sabe? De vitórias, de caminhada, de acertos e erros, e acertos e erros e acertos, de acordar cedo, de passar mal, de ter perda, de ter lutas diárias, de ter gente vindo criticar e pisar em cima e falar, não, não vai dar certo. E aí levantar e cair e levantar de novo. E eu acho que era esse realmente o intuito, sabe? De mostrar que é possível que vocês estejam aqui com a gente e entender que elas estão aqui firmes porque tem um porquê, tem um porquê, né? Tem uma vitória aí por trás. Tem que estar ali visível, né? Tem um porquê levantar todo dia, um porquê fazer aquele story. Não é só porque é rede social, porque eu quero aparecer. Não é isso. Vai além. Vai sim, além daquilo que você mostra, sabe? Vai além, você cativa, você trabalha para aquela pessoa, você serve aquelas pessoas. sim. Isso, gente, não tem preço. E eu aprendi também, porque eu também tinha muita vergonha, tá? Ai, porque, sei lá, minha família vai ver meu story. Ai, porque, pô, bloqueia. Pronto. Já começa assim. Sim, Ah, não, verdade. porque vai me ver falando. Sou eu, gente. Eu me comunico desde criança com área de música. Então, eu já me comunico. E por que vergonha, né? Então, todas nós que estamos aqui desde o começo da semana, trazemos isso, trazemos essa história. E para mim tem sido muito valioso, porque apesar de eu já conhecer vocês, tem sempre uma essência, uma coisa que é plantada no nosso coração. E eu espero que com essas lives, esse pessoal que está tudo aqui com a gente assistindo, que eu sou eternamente grata a eles, que eles tenham essa mudança também, esse entendimento, essa compreensão de que
estar na rede social vai muito, muito além de mostrar só um produto, vender só uma caixinha. Não é isso. É muito maior. É É isso, muito maior. é verdade. A gente não tem. Acho que não é possível mensurar, né? O, a possibilidade, né? E isso é muito legal. Acho que a gente tem que ver tudo pelo lado bom, assim. Então, estar na rede social de divulgação, de inspirar, de motivar, de ver. Às vezes, cara, tem gente que às vezes faz tanto tempo que eu não vejo, aí eu vejo que tá com filho, ou as minhas amigas de faculdade têm filho que eu ainda não conheço pessoalmente, até porque uma mora em Goiânia, outra em Natal, sabe? Então, às vezes fala, nossa, olha que linda a filha da Maria. Cara, emana sentimento bom, sabe? Sim. Aproveita, porque é muito legal, assim, é bem legal. É bem legal mesmo. Compartilha, participa, né? Sim, É bom, faz bem a gente conectar com as pessoas, assim. sim. Deixar um pouco de lado aquela coisa do, nossa, olha lá, sabe? Dá medo, todo mundo tem medo, né? Todo mundo vai ter Ah, gente, uma. medo dá de viver, né? Rapaz, depois que Sim, nasceu, depois do parto, nunca mais. nunca O mais, resto. gente. A gente nem conta as dores de barriga que nós já tivemos antes de vir fazer a live hoje, né? Nossa senhora, tem síndrome de genital, gente. Eu que lute. Não fala nada. É a festa do É mandar outra mensagem coisa do que eu banheiro. acho. Nossa, ela é magra. Toda trabalhando na magreza, nos 49 quilos, 10 calças, 15 blusas. Primeiro que eu passo um frio lascado. 10. Segunda, segundo que eu, eu, eu passo mal, né? Eu não sou magra porque eu faço dieta, não, gente. É É, porque eu passo mal mesmo. Onde eu entro nesse próximo etapa aí? temos problemas por trás das câmeras. Não, é que às vezes as pessoas acham, ai, nossa, eu queria ser magra igual você. Eu sempre falo, gente, não é assim. Não, Entendeu? Claro, a gente tem que buscar saúde. A situação de ser obeso leva a um problema. sim. Ser muito magro, por exemplo, eu peso 49 quilos e ainda sofro para manter, porque eu tenho metabolismo acelerado e tenho síndrome do intestino irritável. Então, para eu perder peso, se eu não comer, eu não ligo muito para comer, essa é a verdade. Então, assim, eu me esforço, às vezes eu fico lá para comer 290 gramas, 270 gramas num prato, é um sofrimento para mim. Mas se eu não comer, eu morro. Então, assim, eu passo mal, eu emagreço. Então, assim, eu me esforço. Não é fácil. Mas, então, é só que a pessoa olha pra mim e fala, nossa, ela é magra. Não é bem assim, né, Não é gente? bem assim, gente. Não é, não é. Então, assim, para encerrar, para a gente finalizar essa nossa live com chave de ouro, tem algum recado que você quer deixar para os Segolds que estão aqui conosco? Eu queria agradecer a todo mundo que entrou, quem tá aqui agora, as mensagens de carinho, quem comentou também, né? Quem esteve aqui, porque acho muito legal, né? Assim, hoje em dia o nosso tempo é valioso, então quem entrou, mesmo que seja um pouquinho, fico muito feliz, obrigada. Eu acho que a minha mensagem final é de sorria, sorria. Eu acho que a gente tem que emanar boa energia, pensamento positivo, alegria, porque os outros não têm culpa dos problemas que eu passo, das situações que eu tenho da redução de danos que eu tenho que traçar no meu dia. Ninguém é culpado, né? E eu acho que assim, se a gente levar a energia boa volta pra gente. E um sorriso pode mudar e melhorar a vida de muita gente. Então, sorrir às vezes nos cura a alma um pouquinho e pode trazer uma coisa boa pro outro. Então, sorria. Que delícia! Que delícia, gente. Sorria. Libera a serotonina. Sim, Vamos sorrir. é isso. Então, muito obrigada, Maria Silvia, por ter participado, por ter aceitado o meu convite. Obrigada a E você. já fica em pé aí para a gente marcar a live da escova. Vamos, já vou conversar com a Dedé, vou providenciar isso, parece. Isso é necessário, gente. Nós vamos marcar a live da escova. É Ah. necessário. E Não, aí vamos eu fazer venho aqui. um de frente com a doutora e a gente vai falar sobre isso. Já sei.
é um dos tópicos a serem abordados. Tudo vira conteúdo. Não, Inclusive gente, a escova. inclusive, não, com certeza. Obrigada Tadinha por dela, ela tudo. vai ficar louca de saber que a gente contou da escova dela aqui. Não, vai nada. Ela quer me infartar postando a escova. É sério, agora vai todo mundo correr pros seus stories pra ver Ó, a escova dela. esse vídeo da escova tá séculos comigo, séculos. E eu nunca tinha postado. Quando ela postou, eu falei, agora eu posso postar. Agora pode expor. Agora eu posso postar. Aí eu tive que postar, né? Pra Gente, explicar tudo aquilo. meu Mas, Deus do céu. ela é demais. Mas muito obrigada a você pelo convite. Foi uma honra. Fiquei muito feliz. Obrigada por tudo, 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 viu? Obrigada a todos também por tudo. Muito obrigada, gente. Boa noite e nos Boa vemos noite. amanhã na nossa próxima live. Um beijo. Beijo, gente. Beijo, beijo.